papo com áudio, tá? Então, boa noite a todos. Então, essa é uma aula aberta da disciplina de Planejamento Estratégico, dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação. É a disciplina do Núcleo Comum, uma disciplina obrigatória para os 3 cursos. E na oportunidade de hoje, a gente vai fazer essa aula aberta com um convidado externo, o professor Jorge Jamil. Já vou apresentar o currículo. Com o tema relacionando dados à estratégia e visão de negócios. Quero agradecer os participantes, né? A gente tem aqui o pessoal da disciplina, pessoal do departamento, né, de outros cursos que ainda estão quase iniciando, né, o 4º semestre, alunos que já se formaram, alunos de outros que já tiveram a disciplina, né, em outros semestres, então fico bem feliz de ver vocês aqui, né? É uma oportunidade que a gente está tendo de ter o Jamil aqui conosco, né, nesse período remoto também, que nos possibilita ter contato com pesquisadores que estão em outro ambiente. Então, vamos olhar para o lado positivo nesse sentido, né? Sobre essa disciplina, então, a ideia foi justamente a gente falar um pouquinho dessa interação entre tecnologia, gestão, a tomada de decisão, porque como um trabalho de base, a gente fala sobre a gestão estratégica, né, dentro das atividades do planejamento. No contato com a disciplina, a gente tem várias ferramentas, né, de suporte à gestão, ferramentas que vão subsidiar a tomada de decisão, desde lá da análise SWOT até o BSC, né, o Balance Scorecard no final. Então, nesse caminho, nesse percurso, muito a gente tem tratado sobre dados, informação e como isso tem sido associado à tomada de decisão e à interação entre equipes de tecnologia e gestão. Então, por isso, eu acho que o tema não poderia ser melhor, né, dentro do conteúdo e dentro daquilo que a gente prevê como o ensino do planejamento estratégico para os cursos do Departamento de Ciência da Informação. Então, para falar um pouquinho do currículo do Jamil, né, a trajetória dele passa pela Universidade Federal de Minas Gerais, então tem a graduação em Engenharia Elétrica, mestrado em Ciência da Computação e doutorado em Ciência da Informação, fez pós-doutorado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Gestão do Conhecimento Aplicado, né, Inteligência de Mercado, tem experiência nas áreas de ciência da computação, a ciência da informação, gestão de marketing, gestão estratégica de empresas, com ênfase em engenharia de software, atuando principalmente nos temas da computação, software, sistemas de informação, informática, processo de software, gestão estratégica de marketing, gestão de conhecimento e inteligência de mercado. Só aí já deu para ver que tem tudo a ver com o tema aqui das nossas disciplinas, né, no âmbito do Departamento de Ciência da Informação. O Jamil é professor, já foi pesquisador convidado do INESC-TEC, né, em Porto, Portugal, e nessa oportunidade que nos conhecemos também, né, num projeto do INESC P&D Brasil, né, então, ali 2015, né, tivemos a oportunidade de fazer algumas atuações conjuntas, e atualmente pesquisa temas ligados à gestão e sistemas de informação, estratégia, marketing, gestão do conhecimento e aplicação de tecnologia da informação em contextos empresariais. Então, Jamil, bem-vindo, obrigada pela tua presença, né, pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente hoje, tá? E para os demais também, assim, fiquem à vontade, acho que depois a gente abre um debate aí, né, mas fiquem à vontade para interagir também e se apropriar aqui dessa oportunidade. Jamil, fique à vontade, tá? Se precisar aqui de algum suporte, me avisa, estou aqui. Ok, perfeito. Tá ok. Espero que todos consigam me ouvir aí bem. Dizendo a satisfação de estar aqui com vocês. Eu vou fazer a projeção dos slides e a minha ideia, a minha concepção é de fazer esta apresentação baseada com os slides e depois me coloco à disposição aí para conversarmos a respeito do que foi exposto de algum tema correlato que venha a ser de seu interesse. Uma coisa que eu gostaria de dizer também é que eu tenho a minha feição de desenvolvimento do meu currículo, o objetivo do desenvolvimento do meu currículo e da minha atividade de pesquisa é totalmente orientada para aspectos práticos. Então,
eu tenho uma preocupação muito grande de levar os meus resultados, os meus estudos, aquele que eu trabalho, de qualquer forma que seja, na editoria de livros, no auxílio à formação de profissionais em várias escalas que eu consigo trabalhar na área da educação, de levar esses resultados para ambiente de negócios, para mercado, para responder a problemas práticos da sociedade. Tá? Então, diante disso, qualquer tema que lhes interessar, estarei aqui à disposição para conversarmos daqui um pouquinho. Vou fazer a projeção dos meus slides, só um segundo. Um instantinho. Aquele momento em que exatamente o que você quer apresentar não aparece na lista e aquelas coisas que a gente já está habituado. Agora sim. São as expressões que nós vamos levar para o resto das nossas vidas, né? Estão me ouvindo, estão vendo meus slides, a animação passou, o som, o vídeo está com som. Conseguem ver meus slides? Confirmam aí a projeção? Sim, estamos vendo. Ok. Pois bem, então a nossa proposta aqui com esse diálogo hoje é justamente de analisar a influência, né, de toda essa corrente que existe hoje em dia com a ciência de dados, com a análise de dados, com a constatação que nós vivemos numa profusão de dados, a possibilidade de estudar estratégia, de formular estratégias, de planejar estratégias para empreendimentos e para organizações em geral. Né? Então, eu tenho aqui uma visão ligada a negócios, mas por negócios aqui, por favor, não entendo a exclusão de qualquer contexto social, não entendam como uma visão focada única e exclusivamente em economia e assim por diante. Não é. A minha visão é de solução de problemas, né? De solução de problemas práticos, de solução de problemas sociais em geral. Então, com base nisso, é que eu trago os meus enunciados aqui. Queria, então, reforçar o agradecimento à professora Ana Clara pelo convite. Fico muito satisfeito de poder atuar com ela novamente, de poder estar aqui com todos aqueles que tiveram a oportunidade de se apresentar aqui, tiveram interesse de participar desse evento. Gostaria de deixar claro que depois, né, no momento do debate ou nos momentos aí que a gente tiver, estou completamente à disposição de todos aqui para nós tirarmos o máximo de proveito desta oportunidade, deste contato. Os nossos objetivos aqui, então, que eu elenquei aqui diante do que a gente havia conversado, é exatamente repensar um pouco o planejamento estratégico, né, diante da evolução da ciência de dados, das análises de dados. E eu estou saindo agora da produção de um capítulo de livro que foi publicado já e já gerou um filhote, quer dizer, vai haver pelo menos uma segunda publicação internacional, onde eu defendo que o campo da ciência da informação, eu volto a lembrar que eu fiz meu doutorado na ciência da informação aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, e para mim é o contexto aí que talvez tenha marcado um expressivo redirecionamento profissional para mim, né? Um aprendizado em termos do que é a a interdisciplinaridade, que na época nós praticamos, a visão mais abrangente em termos de proposição dos problemas e, consequentemente, do ganho adicional da obtenção de soluções para esses problemas, do diálogo com outros campos científicos, com outros campos práticos, né? Então, eu tenho defendido muito que a ciência da informação é que hoje é o campo que vai permitir ao que se está chamando de ciência e análise de dados, que ainda está, muitas vezes, muito restrito, com uma visão muito consolidada apenas na computação, que é expressivo, é significativo e é muito bom que isso aconteça, né? Mas que precisa, obviamente, gerar o devido diálogo com outras áreas, com a área de negócios, com a área acadêmica, para que toda essa tecnologia que emergiu de forma muito abrupta nos últimos anos, teve agora um pico de uso por demanda da pandemia, por demanda do confinamento, e vai continuar com uma demanda crescente por parte de organizações em geral,
que toda essa tecnologia tem ali um arcabouço, tem um contexto, tem um alinhamento, tem onde repousar conceitualmente, ter o fundamento dela conceitual, inclusive nos momentos de proposição de ruptura, nos momentos de proposição de completa revisão de objetivos e assim por diante. Basicamente, eu deixo a mensagem, por exemplo, aos empreendedores de novos negócios, quando me avisam que, pô, nós estamos querendo fazer alguma coisa completamente nova, completamente inovadora, então nós temos que rasgar tudo que existe hoje e partir, com base nesses modelos antigos, partir para nos opormos a esses modelos. Ok, então, tudo bem, é uma ideia, uma proposta. Se a gente não inovasse, se não revisássemos, nós estaríamos parados aí na história durante muito tempo. Perfeito. Mas, justamente, a gente ainda precisa de saber o que estava sendo feito, a partir do que vamos inovar, para poder saber que inovamos, para poder saber que estamos fazendo diferente, que estamos propondo diferente. Então, diante disso, nada melhor do que ter um plano, ter um planejamento, ter um trabalho, ter pelo menos uma concepção, uma base conceitual para que nós possamos decidir a partir para um outro contexto, uma outra base conceitual, uma outra base prática e assim por diante. E aí a ciência da informação, com a sua natureza interdisciplinar, sua natividade interdisciplinar e sua abertura ao diálogo com outros campos, ela é, para mim, um dos setores, um dos segmentos científicos mais bem preparados para realizar esse tipo de diálogo, esse tipo de contexto, e principalmente a produção de soluções práticas, de soluções aplicadas. Trocando em miúdos, eu me sinto muito confortável e muito bem posicionado hoje, mesmo tendo feito meu pós-doutorado há 16 anos, meu doutorado há 16 anos, e meus 2 pós-doutorados, um há 7 e outro há 3, eu me sinto muito, muito bem com o campo da ciência da informação, sendo uma das minhas bases, a principal base dos meus estudos e da minha atividade prática na área de negócios também. Então, quando eu falo de avaliar as interações para a ciência de dados, o espírito que eu trago aqui para aliar aos trabalhos de planejamento estratégico é o pensamento da ciência da informação. E uma meta que eu tenho com base nos meus trabalhos é justamente de trazer a ciência para a solução dos problemas sociais, especialmente aqueles que ocorrem em nível de mercado. Bom, vamos começar então batendo um papo aqui a respeito do processo de planejamento estratégico, né? Trazer aqui uma visão não excludente, né? É uma visão básica, uma visão de formação para dar justamente a ideia de como nós vamos inserir o tratamento de dados, a ciência de dados e, consequentemente, a ciência da informação nesse contexto. Gostaria de ressaltar para vocês que essa inserção, esse trabalho que será desenvolvido agora, é um trabalho que permeia o meu trabalho acadêmico, o meu trabalho científico, o meu trabalho consultivo, o trabalho de prática de mercado. Então, aquilo que eu estou falando para vocês aqui agora é um tipo de diálogo que eu levo, por exemplo, para as jornadas de avaliação de projetos de startups, para a orientação consultiva a empresas, quando eu estou realizando alguma consultoria, para a minha sala de aula, quando eu vou dar aula para engenharia, para administração, para a computação, para os profissionais destas áreas que frequentam os meus cursos, né? Então, é uma evidência que eu tenho, é prática que eu utilizo, né? Para não dizer que simplesmente é um formato teórico aqui que nunca foi aplicado. Tá? Nada tendo contra isso, mas nesse caso aqui eu tenho que dizer que realmente eu pratico tudo que está aqui fundamentado nessa apresentação. Bom, dizer para vocês também que eu passei uma cópia à professora Ana Clara para que ela, ao seu critério, faça a distribuição para todos aí desse conteúdo. É um conteúdo aberto, totalmente aberto. Bom, a estratégia, fazendo uma conceituação geral, né, é um princípio, uma visão coordenada de futuro de uma organização. Tá? Então, quando nós pensamos uma visão de futuro, quer seja imediata, quer seja mais médio ou longo prazo, esta visão de futuro se constitui num pensamento estratégico, numa função da estratégia. É uma visão, então, dentre várias. Nós podemos formular várias estratégias. Por exemplo, eu tenho o meu comércio pode ter uma estratégia agressiva, pode ter uma estratégia conservadora, pode ter uma estratégia de defesa do setor, defesa do seu próprio mercado. A minha organização social pode ter uma
uma estratégia agora voltada para a difusão da imagem, o ancoramento da imagem, da reputação daquela organização. Hoje em dia, muitas empresas, organizações, governos estão preocupados, por exemplo, com o esforço do ESG, do ESG, né? Que é a definição da reputação da empresa, da governança e do seu compromisso com a sustentabilidade. Então, nós temos aqui várias visões que podem fazer parte do leque que a empresa pretende para o seu futuro. Ela é coordenada porque todo mundo dentro daquela organização, quando tiver alguma dúvida, quando precisar de algum auxílio, ou quando simplesmente pensar no seu trabalho, na sua realização dentro daquela organização, tem que responder, tem que ter ciência, tem que se lembrar, tem que ser motivado, inclusive, pelo foco estratégico, pela orientação estratégica. Volto a dizer para vocês que quando nós pensamos, inclusive, em romper com a estratégia, nós estamos pensando, principalmente sobre pensamento científico, sobre princípio científico, nós estamos pensando em romper com algo, né? Então, se a estratégia atual não atende e ela tem que ser revista, mesmo que ela tenha que ser rompida, né, através de uma disrupção por uma inovação radical, aí nós teremos que pensar na estratégia. Qual a base contra a qual, né, nós estamos nos insurgindo, né, contra a base que nós estamos tentando revisar, que nós estamos tentando mudar. E as organizações aqui, quando eu digo que é uma visão coordenada do futuro de uma organização, insisto que é qualquer tipo de organização, mesmo aquelas de caráter temporário ou associadas sem qualquer fins de indicadores quantitativos, né, como, por exemplo, praticantes de uma modalidade esportiva, grupos de fiéis, pessoas interessadas em uma determinada ação, pessoas determinadas coligadas para um determinado posicionamento e assim por diante. Todos esses grupos, todas essas organizações podem ter uma formulação estratégica, podem ter um pensamento estratégico. O plano estratégico que direcionaria um pensamento estratégico, que colocaria o pensamento estratégico no papel, né? E aí no papel significa basicamente estruturar em processos, em subplanos, em derivados desse plano, em ordenações para dentro da empresa, né? O plano estratégico, que é esse documento, essa guia principal que a empresa tem, ele, para nós, ele pode ser estruturado de uma forma muito simples, muito imediata, para que depois nós possamos compreender outras formas mais sofisticadas, mais interativas, mapas de conhecimento ligado a planos estratégicos, mapas de ações e assim por diante, né? Mas nós podemos ter uma visão muito básica, muito elementar, que funciona, com o estabelecimento de uma missão, que é basicamente o caráter da empresa, é o porquê a empresa aquela organização foi formada, né? Qual a razão dela existir, né? Então, um enunciado socioeconômico, normalmente algo do tipo: nossa instituição existe para promover a melhoria da qualidade de vida da sociedade brasileira, né? Então, isso é uma missão. Aí nós não estamos falando se trata de uma instituição de ensino, uma instituição de saúde, de assistência social, ou até mesmo uma instituição financeira que se acredita, uma instituição agropecuária que se acredita no meio, que o cerne da sua missão é melhorar a qualidade de vida da sociedade brasileira, né? Então, a missão é uma definição de mais alto nível, um compromisso de existência. A visão já pratica a missão, a visão já informa o que a organização faz para realizar a sua missão. Então, por exemplo, né, trabalhando como uma instituição educacional de terceiro grau e de pós-graduação estrito e lato sensu, nossa instituição atua nos setores de saúde, administração e engenharia, nos estados do sul do país, por exemplo. Temos aí uma definição de visão, já é uma ordenação prática, já é um comando prático de como fazer a missão funcionar. A missão e a visão perfazem um conjunto da formulação estratégica que muda pouco, que deve mudar pouco ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, de vez em quando, eu tenho um pouco de questionamentos quando eu encontro, por exemplo, em jornadas de pitch de startups, exames de projetos inovadores, quando os nossos empreendedores, eles enunciam
de uma forma muito simples, uma ruptura do tipo, nós pivotamos, né? A empresa vinha já há 3 meses do mesmo jeito e a gente pivotou para um outro modelo de negócio. Nós deixamos de ser marketplace e agora vamos ser comércio eletrônico. Mudanças desse tipo são bruscas, são dramáticas. Organizações, por exemplo, como a IBM, que percorreu uma mudança bastante significativa no seu modelo de negócio durante vários anos, a sua missão, inclusive, né, passando de uma produtora de recursos para uma integradora de serviços, empresas que fizeram esse caminho de mudar, de pivotar, levaram muito tempo, tiveram ocorrências traumáticas, algumas até houve receio de mercado que elas simplesmente quebrassem, que não dessem conta de fazer essa mudança. Então, a mudança de missão e visão, ela é uma mudança significativa, muito expressiva, por isso a gente considera que não deve haver mudança com tamanha facilidade. Talvez, no momento em que esses dois componentes são modificados com muita pressa, com muita pressão, com muito assodamento, pode indicar que nós temos uma visão inconsistente do mercado ou uma visão que ainda não está, uma missão que não está totalmente estabilizada. Ou seja, nós não sabemos o porquê nós existimos como empresa, como organização, como definição social, como contexto social. Talvez estejamos fazendo mais ou menos do que havia sido prometido e estamos ainda encontrando o nosso local no contexto mercadológico ou sociológico. Os outros dois itens dos planos estratégicos, eles mudam persistentemente, mudam o tempo todo, mudam frequentemente. As metas, que são enunciados objetivos, né? Eu sou engenheiro de formação e árabe de descendência, então eu sou de birracionalidade, né? As metas são enunciadas normalmente quantitativos, temperadas pelos qualitativos, onde nós enunciamos pontos muito nítidos de chegada dos nossos planos. Desejamos aumentar o reconhecimento da marca da nossa organização em 35% no prazo de 18 meses, nas cidades fulano, ciclano e beltrano, principalmente para pessoas entre 30 e 40 anos de idade, que têm o ensino superior completo. Então, eu defino vários parâmetros que discretizam, que quantificam e que tornam aquela meta bastante objetiva. Não que eu não possa ter metas menos objetivas, mas elas trazem consigo uma vulnerabilidade intrínseca e uma dificuldade enorme de acompanhamento. Por exemplo, né, a célebre meta estratégica, sempre me perguntam, mas, amigo, não posso dizer que eu quero ser líder, que a minha estratégia é ser líder. Olha, todo mundo pode querer, né? Eu gostaria muito de ser líder em várias coisas que eu faço. Mas o líder aqui, a liderança em quê? Né? Não, nós queremos ser o primeiro do mercado. Tá, ok, em faturamento? Isso é bom, faturamento. E como é que estão os seus custos? Então, talvez você não esteja falando de faturamento, que você pode faturar muito, se seus custos estiverem descontrolados, você pode estar tendo um prejuízo enorme, né? E talvez você esteja falando em rentabilidade. Sim, rentabilidade durante quanto tempo? De quanto em quanto tempo você vai refazer seu plano financeiro? Em qual mercado você vai atuar? Em qual região? Qual tipo de cliente? Qual perfil? Qual a persona do cliente? Então, as metas elas precisam ser equacionadas com indicadores que permitam o seu acompanhamento, que permitam que nós entendamos onde nós estamos num determinado momento e para onde estamos indo. Para os mineiros aqui, né, e para aqueles que não são, as duas questões básicas da filosofia que foram descobertas em Minas Gerais: oncotô e proncobô, né? Onde que eu estou e para onde eu vou, em um linguajar, né, em um português compreensível. Você sabe que aqui em Minas Gerais nós não lidamos muito com esse idioma corriqueiramente, né? E as ações, que são o que nós fazemos para alcançar as metas, né? Então, a ação, por exemplo, do nosso departamento comercial, a ação da unidade de atendimento ao cliente, a ação da unidade educacional, a ação da unidade financeira, todos aqueles passam a ter uma visão focada na meta, que foi derivada que foi descrita, que foi definida em cima da missão e da visão, trazendo o alinhamento da estratégia dentro de um alinhamento, um foco definido para que a gente tenha essas ações sendo executadas com esse foco. Traduzindo em miúdos novamente, se eu perguntar à pessoa da contabilidade, da produção, da engenharia,
do comercial ou do atendimento ao cliente, por que está fazendo determinada coisa, aquela pessoa vai saber, está ligada à meta X, Y ou Z do nosso plano estratégico, né? Então, as ações não são executadas sem coordenação, não são executadas isoladamente. Trago para vocês aqui uma visão, note bem, o título do slide, é uma visão do processo de planejamento estratégico, né? Não é a visão do planejamento estratégico, ok? Então, é a minha visão, é uma contribuição tirada aqui de textos de autores como Michael Porter, como Henry Mintzberg, textos completamente acessíveis, né, do mercado, onde nós, e do trabalho, da experiência, né, que eu tenho com relação ao ensino e com relação ao trabalho prático, de planejamento estratégico ligado ao que é o processo de planejamento estratégico. Tá? Se vocês quiserem uma visão alternativa, por exemplo, o uso de metodologias ágeis de planejamento, que eu considero que na atualidade já estão bem maduras, podem modificar algumas partes desse processo aqui. Tá? Recomendo a adoção quando houver maturidade da parte da organização em fazer o uso dessas metodologias. Mas é contexto que pode modificar este meu diagrama. De toda forma, para o aprendizado e para o uso diário, esse diagrama aqui atende, dou garantia. Então, primeiramente, nós temos um ambiente externo, onde a organização realiza suas atividades, onde uma empresa compete, onde organizações realizam suas atividades socioeconômicas, né? E desse ambiente externo, nós tentamos absorver o que acontece no ambiente de negócio, né? E aí começam a emergir os dados. Quando eu quero aprender o que está acontecendo num contexto, hoje em dia eu posso fazer a análise, por exemplo, de analíticos, usar estruturas de Big Data para fazer a recuperação de conhecimento com relação ao que está acontecendo no mercado. Do meu ambiente interno, da mesma forma, eu posso mostrar os dados e ver como estão os meus recursos, né? Como eu uso tecnologia, como as pessoas desempenham diante de uma determinada função, diante de uma determinada atividade, diante de uma determinada perspectiva de mercado. Por exemplo, nós temos a oportunidade agora, fabricamos notebooks como esse, e podemos lançar agora um produto miniaturizado, um produto altamente indicado para determinado tipo de cliente. Nós fizemos um estudo ergonômico, um estudo de acabamento, um estudo eletrônico, e lançamos aqui um produto altamente customizado, pequeno, para ser transportado. Ah, ele não tem muito recurso interno, ele tem mais recurso externo, então é um produto que foi reengenheirado a partir do que nós tínhamos na nossa linha de produtos anteriormente. Eu tenho pessoas na minha empresa, eu tenho máquinas na minha empresa, eu tenho capacidade de contratar dentro da minha empresa, tudo para fazer esse produto e vender esse produto, negociar esse produto, manter esse produto no mercado. Então, eu olho para o ambiente interno, coleto dados, interpreto esses dados, faço análises futuras e verifico se este equipamento dos meus sonhos, enquanto empreendedor, né, se ele é possível, se ele é praticável. Com os sinais externos e internos, mais os nossos desejos, mais as nossas vontades, mais as nossas ideias de progresso da nossa organização, nós formulamos a estratégia. A formulação da estratégia é o primeiro pensamento, é uma primeira concepção, né? Agora, quando voltar a pandemia, eu vou tentar vender meus produtos para a classe média. Agora, quando voltar da pandemia, quando o confinamento estiver efetivamente equacionado, vou buscar atender as camadas de baixo poder aquisitivo da região tal do país. Né? Então, você tem ali uma formulação. Ainda não há números, né? Há uma imprecisão com relação aos objetivos. Então, nós temos uma noção ainda para ser polida, né? Para ser melhor estudada. Mas já temos um foco começando a ser definido, uma ideia começando a ser definida. Essa é a etapa da formulação. Passamos ao desenho, onde nós vamos, por exemplo, aplicar técnicas de análise estratégicas que hoje estão totalmente amarradas aos contextos de dados que as empresas têm. E aí fazemos o desenho da nossa estratégia. Como é que aquela estratégia poderá ser colocada na prática, em termos de um plano futuro. Então, estabelecemos, avaliamos precisamente os ambientes externos e internos, trazemos dados, formatamos informação, geramos conhecimento, no sentido de nos dar o direcionamento de fazer um desenho geral, ainda prévio do planejamento, né, do que seriam os nossos trabalhos para chegar
no objetivo que a gente está pretendendo. Por exemplo, aquele nosso novo computador ocupar ali uma fatia expressiva de mercado, ser reconhecido como líder do mercado no seu segmento competitivo e assim por diante. Aí sim nós podemos chegar no planejamento. Né? A tarefa de planejamento vai desenhar um plano estratégico, vai definir metas quantitativas, qualitativas, vai associar indicadores dentro da empresa, estabelecer responsabilidades, delegar as responsabilidades para quem vai executar as funções, através dos planos táticos. Né? O plano tático observa as delegações para todos que controlam dinheiro dentro da organização, os que controlam a logística, os que controlam as pessoas, os que produzem efetivamente, operacionalizam, fazendo a entrega do produto, a entrega do serviço. Então, este relacionamento que está aqui embaixo, a tarefa de planejamento redige o plano estratégico, põe o plano estratégico no papel, nos processos, nos sistemas. O gestor da empresa, quando chega para trabalhar de manhã, abre o seu computador e vê como está a execução de cada meta estratégica, é informado que uma ainda está execuível, a outra está em estado indefinido ainda, e uma terceira não está com boa possibilidade de execução, determinando que aquele gestor faça uma intervenção, um monitoramento, a avaliação daquela meta específica, para entender o porquê aquela meta não está com um bom perfil de atendimento. Por exemplo, nós previmos que o nosso computador ia vender a 2.000 unidades semana, e ele não está vendendo nem 500. Né? Então, o que está acontecendo? Podemos fazer uma imersão nesse processo e verificar que na cidade onde há mais expectativa de venda, as vendas não estão ocorrendo bem. E aí descer mais um pouquinho em detalhe, verificar o desempenho do vendedor, o desempenho do mercado e assim por diante, para verificarmos a competição em si, para verificarmos o porquê daquela situação. Então, aqui embaixo nós temos o relacionamento do planejamento, definição do plano e suas revisões, o plano estratégico e os seus planos táticos, né? Que quando escritos, todos esses planos aqui, eles vão periodicamente, ou por eventos, serem revisados. Quando eu recebo dados do mercado, quando eu recebo sinais efetivos do mercado, mais uma vez aqui agora, paulatinamente os dados vão assumindo uma tarefa central aqui no palco do processo estratégico, né? Eu vou revendo as minhas metas, vou revisando minhas metas. Olha que interessante, essa meta aqui eu estou passando do que eu esperava. Em 12 meses era previsto 40%. Com 6 meses eu já atingi 48%. Então, de repente, eu já posso avisar os investidores que eles vão ter uma remuneração maior. Eu já posso tentar, talvez, avaliar se eu posso alcançar uma meta ainda superior no prazo dos 12 meses. Da mesma forma, se em 12 meses eu tenho ali 2 ou 3% apenas, aquela meta de 40% vai exigir da minha organização uma corrida, uma pressão muito grande em termos de recompor os outros 30 e tantos por cento no período de 6 meses, na metade do período de planejamento estratégico. Então, essa revisão que acontece aqui, ela, colhendo dados, comparando com o que eu tenho, ela vai possibilitar a geração do aprendizado do desenvolvimento do conhecimento, para que eu possa revisar o meu plano estratégico. E assim, aqui nós pretendemos que nós temos um ciclo, é um processo. Então, esse processo continua funcionando o tempo todo na empresa, formatando novos planos, revisando os planos, coletando mais dados, avaliando o ambiente externo e interno e redesenhando as metas estratégicas, os objetivos estratégicos da empresa. Durante esse processo, me permita apenas voltar no slide anterior, especialmente aqui quando eu digo da passagem da formulação para o desenho e do desenho para o planejamento, eu posso aplicar várias técnicas de análise. Algumas delas são clássicas, né? Como a análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A matriz do Boston Consulting Group, que depois outra consultoria famosa, a McKinsey, especializou ainda mais, mas é a matriz de participação contra crescimento de mercado. O modelo de forças competitivas, a análise de fatores críticos de sucesso. Ainda poderia adicionar aqui a cadeia de valor agregado, também proposta pelo Michael Porter, autor do modelo de forças competitivas, a visão baseada em recursos.
Todas essas técnicas aqui, elas podem ser aplicadas numa vastidão de formas, né? Um monte de formas. O importante é que elas nos dão as respostas para que esse ciclo de planejamento estratégico evolua. Eu posso coletar dados, fazer um reestudo de SWOT, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, reposicionar meus indicadores, reavaliar meus indicadores, comparar com o que eu fiz, por exemplo, no uso do modelo de forças competitivas, né? E fazendo esse pensamento, fazendo essa contraposição, baseado na coleta de dados, no monitoramento a partir de dados, ter uma revisão do meu plano. Então, aqui, as técnicas de análise, resumindo, essas técnicas de análise são modelos cientificamente embasados, pode-se discutir no mercado em termos da preferência de uma ou de outra. Tem gente que diz que determinada metodologia está velha, é obsoleta, não funciona mais. Discuto frontalmente esse tipo de coisa, porque, principalmente quando você diz que a metodologia não está boa, você está considerando a metodologia, novamente, né? Então, se você vai partir dela para aperfeiçoá-la, como tem gente que modifica ligeiramente, tem pensadores, autores que modificam ligeiramente essas técnicas para serem implantadas, né? Já que você vai fazer isso, você está se baseando naquela metodologia, ela tem um consenso anterior, ela tem anos e anos de prática, né? Para que você possa chegar agora e falar, ok, deu por hoje, tá bom, vamos partir daqui para uma nova função, uma nova formatação, tá? Então, aqui, eu poderia ficar horas aqui citando técnicas de análise. Nós temos aí aproximadamente, há estudos aqui, tem um estudo que eu tive acesso há uns 2, 3 anos atrás, que fez uma análise aqui que tinha aproximadamente 60 técnicas de análise diferentes em uso, com mais de 10 anos de uso, se não me engano, em mercado. Porque você tem técnicas aqui que são específicas do mercado de saúde, do mercado de logística, do mercado de cadeia de suprimentos, do mercado financeiro e assim por diante. Então, essas técnicas de análise são ferramentas que são devoradores de dados. Tá? Quanto mais dados, quanto mais informações, quanto mais conhecimento for agregado para a disponibilidade que essas ferramentas sejam bem utilizadas, mais nítidos os resultados que elas darão. E aí, com esses resultados, o estrategista observa aqueles resultados e formula suas estratégias, revisa suas estratégias, repensa suas estratégias. Né? Por exemplo, eu tenho um perfil de estrategista mais conservador, tá? Perfil de estrategista. Por favor, não estou entrando em contexto ideológico nenhum, sim? Então, no sentido de segurar o caixa da empresa primeiro, de não fazer aventuras que não sejam totalmente conhecidas da empresa, por exemplo, romper com uma linha de produtos que está no mercado, decidir entrar num outro segmento comercial sem a notificação de todos, sem a avaliação de todos, é a minha postura. Tem gente que faz isso em poucos dias, né? Propõe isso em poucos dias. Essas guinadas são abruptas, né? Então aí o profissional tem uma outra concepção. Os dados acusam para a gente vários cenários, várias possibilidades, várias perspectivas. Se eu for por aqui, eu posso ter este ganho associado a este risco. Se eu for neste outro caminho, eu tenho esta possibilidade de ganho associado a outro fator de risco e assim por diante. E de opção do profissional, do estrategista, do planejador, do empreendedor, do decisor da organização social, caminhar por um direcionamento ou outro. Não há pecado nenhum em se escolher uma postura agressiva, uma postura defensiva, uma postura conservadora, nada disso. Não há pecado inerente nenhum. O erro grave é tomar uma situação, tomar um caminho, achando que era uma coisa e a outra, por imprecisão de dados e assim por diante. Você entrar numa estrada de terra achando que era um caminho pequeno e são 40 e tantos quilômetros, parte destruída e assim por diante, parte quase que sem volta, quando você esperava que fosse um trechinho de poucas centenas de metros e teria ali seu amigo asfalto novamente. Né? Então, o mapeamento correto através da ciência de dados nos dá aqui vários insights, várias possibilidades de desenhar cenários nesta formatação de planejamento estratégico que eu exemplifiquei para vocês, nos dá várias alternativas de poder formar cenários mais seguros e de decidir, quer seja eu agressivo, conservador, defensivo, qualquer perfil que eu tenha, eu tenho uma possibilidade de decidir com mais segurança, com mais certeza. E fazer o acompanhamento do projeto também, do planejamento, sabendo por onde estou andando.
Tá? Então, consolidando as reflexões aqui, né, as aplicações de técnica de análise, como eu disse para vocês, serão beneficiadas pela existência de dados, né? O crescimento das organizações é desordenado, agora com o confinamento decorrente da pandemia, com todas as crises financeiras, inclusive não só crises, mas os grandes crescimentos financeiros que ocorreram agora, né? Hoje mesmo, na hora do almoço, eu recebi aqui um link para um artigo do Instituto de Pesquisa Nielsen, um instituto chamado GOJ, onde eles estavam falando o seguinte, né, que a volta às aulas nos Estados Unidos está provocando a primeira queda em vários meses do consumo do serviço de streaming. Né? E estão responsabilizando duas coisas. Primeiro, o pessoal não ficar em casa. Segundo, a turma que ficava assistindo aula online, eu não espero que ninguém esteja fazendo isso aí agora, claro, né? Abria o Netflix, abria o Zulu, abria o Deezer, abria o Amazon, aí ia na realidade ver sua comédia, sua série, etc., largando lá o professor, o palestrante falando a esmo, né? Então, teve um crescimento desorganizado, teve um crescimento desordenado, realmente um aumento gigantesco de demanda, principalmente no início da pandemia. Vários servidores da Netflix, por exemplo, apresentaram, não sei se você se lembra, no ano passado apresentaram problemas de desempenho, tiveram que ser redimensionados rapidamente para que se atendesse a demanda, né? Aí a tecnologia da computação em nuvem foi muito favoravelmente aplicada, mas agora, por exemplo, justamente por força dessas reorganizações de mercado, de parcialmente se voltar à vida como era, o mercado está encurtando, né? O fato, né, de você não ter um parâmetro muito correto, o fato de você, por exemplo, não tratar os dados corretamente, pode incorrer em riscos de prejuízos, custos adicionais e te trazer algumas dificuldades de imprecisão nas suas ações, né? Então, você não sabe para qual cenário você está indo, você não consegue validar suas provas de conceito, ou seja, suas inovações, suas novidades, seus novos modelos de negócio. Não há possibilidade de se validar, principalmente porque você não tem parâmetros para fazer essa validação e fazer o efetivo monitoramento estratégico, analisar seus resultados estratégicos todo dia e verificar se há alguma intervenção que você tenha que tomar ou não, né? Esse é o trabalho do monitoramento, associar o controle, né, associar a recuperação das informações com as intervenções que são associadas ao retorno de mercado. Então, por exemplo, alguma coisa que você tinha planejado está indo bem, você vai acelerar. Alguma coisa que você tinha planejado não está indo bem, você pode parar, você pode continuar com deficiência, você pode revisar e buscar uma meta menos ambiciosa e assim por diante. Então, isso faz uma reflexão de fechamento dessa primeira parte. Tá? Alguém quer perguntar algo? Se precisarem qualquer coisa, por favor. Ana, se você verificar alguma coisa aí no chat, só me chamar a atenção, por favor, que eu estou com a tela cheia com a apresentação. Fiquem à vontade, ok? Bom, e aí inserir aqui justamente a ciência de dados, né? O campo da ciência de dados, para mim, ele é ainda um campo em crescimento, em amadurecimento, tá? É só ver o desenvolvimento da inteligência artificial, que a gente vai abordar daqui a pouquinho, como um campo da matemática, que foi oriundo há quase 70 anos atrás por proposta, e, de repente, por força do lançamento da disponibilidade de tecnologia de infraestrutura, de hardware, principalmente, de memória, de processamento, esse campo decolou e hoje está nos nossos smartphones, nos nossos contatos com qualquer empresa, né? E nós temos hoje, principalmente, várias possibilidades de analisar dados, né? As organizações estão imersas em dados. Pela facilidade que a eletrônica nos trouxe, hoje é muito fácil que uma organização registre simplesmente seus dados. E quando nós vamos verificar se esses dados são registrados, nós temos dados estruturados e temos dados desestruturados, né? Dados não estruturados. Os dados estruturados são registros exatos, como os que nós colocamos em planilhas, como documentos que trazem medições exatas, números principalmente. Então, você tem ali um controle de estoque da sua empresa.
materiais de construção, quantos chuveiros, quantas pias, quantos metros quadrados de determinado material eu tenho em estoque, quantos venderam e assim por diante. Mas eu tenho também acesso aos não estruturados. Através de ferramentas de coleta, eu posso trazer aqui, por exemplo, reações a uma postagem de mídia social. Né? Nosso depósito de material de construção está pensando em fazer uma promoção nos próximos dias ligados a produtos ligados à sustentabilidade. O que você acha disso? Né? Postou lá no Twitter, deu um tweet, postou no Instagram e agora está esperando o retorno dos clientes, os comentários e tal. Através da análise de conteúdo aplicada por ferramentas de tecnologia, nós podemos verificar ali que boa parte dos clientes quer aquilo, mas não está disposta a pagar mais. Boa parte dos clientes quer aquele fato, a sustentabilidade, mas não tem uma noção exata do que é sustentabilidade. Pelos comentários, nós podemos analisar. E, através dessa coleta de dados, através do armazenamento em data warehousing, em data marts, realizar a mineração de dados. O data mining, por exemplo, era uma proposta de tratamento de dados que ficou parada durante alguns anos e agora saiu da prateleira para se tornar um instrumento de mesa do cientista de dados, do analista de dados. Agora, a mineração de dados é altamente aplicada em tudo que a gente está fazendo. O Big Data e os analíticos, né, que são instrumentos hoje que praticamente estão atrás de tudo quanto é ferramenta que a gente utiliza. Então, essas tecnologias de análise de dados hoje fazem parte do que nós chamamos aí de ciência de dados. E todos eles têm serventia, basicamente, para coletar, registrar, produzir análises e comunicar essas análises, os resultados dessas análises, com base em dados, em um acervo de dados. Estruturado e não estruturado, um acervo gigantesco que qualquer organização tenha noção, tenha conhecimento. Por exemplo, para dar uma dica aqui de como esse campo está crescendo sem eira nem beira, como esse campo ainda vai longe, tá? Nós temos aqui o avanço da inteligência artificial. O que a inteligência artificial passou nesse período? O professor John McCarthy, do Dartmouth College, nos Estados Unidos, ele tornou pública uma expressão inteligência artificial, num seminário em 1962. Desde 1950 ele vinha falando, mas em 1962, nesse seminário, ele tornou público o interesse dele de estudar autômatos que pudessem reproduzir operações humanas, que pudessem substituir os seres humanos. Aquilo causou muito choque, muita gente achou, vocês sabem muito bem, né? Muita gente achou uma viagem na batatinha, o cara, poxa, está delirando, isso é invenção e tal. E dali para frente, muitas pessoas, o projeto dele, o grupo de pesquisa dele fracassou, tá? É importante dizer isso. Ele reconheceu anos depois que eles não tinham produzido muita coisa, mas ele fez a cabeça do monte de gente com as ideias dele. E aí, o pessoal, principalmente da área da matemática, pegou essa motivação e desenvolveu algoritmos especialistas, algoritmos que faziam aprendizado pela repetição, pela observação, um aprendizado chamado por treinamento, né? E esses algoritmos todos, que foram desenvolvidos no campo teórico, não encontravam base de implementação, base física para se tornarem soluções práticas, né? Esses algoritmos que queriam basicamente fazer aquilo de o autômato, né, reproduzir movimentos, ações, processos e tarefas do autômato, do ser humano por um autômato, né? Esses algoritmos ficaram guardados durante algum tempo. Começaram a ser usados em ambientes lúdicos, como jogos, trabalhos de simulação, e até forças militares e paramilitares começaram a usar esse tipo de estrutura para poder estudar suas operações logísticas, operações de tropas e assim por diante. Paralelamente, nós começamos a ter uma provocação com relação à inteligência, né? Muitos de vocês aqui devem conhecer o tal do Business Intelligence, o BI, que é uma função de inteligência voltada para negócios, basicamente consolidação de dados, e através dessa consolidação de dados e informações, fazer um contexto que você consiga ter noções decisórias a partir daquele contexto. E aí, quando nós tivemos o primeiro desenvolvimento dessas aplicações, né, nós chegamos ao grande avanço digital que a gente tem hoje em dia. Nos últimos anos,
a evolução, o barateamento, o acesso da eletrônica através de memória e poder de processamento, né, que possibilitou que pessoas escrevessem algoritmos, traduzissem aqueles algoritmos em programas executáveis, em aplicativos, como a gente gosta de chamar hoje em dia, e software, né, fazendo com que hoje nós tenhamos poder de processamento, memória na palma da mão, que a gente consiga fazer toda aquela teoria se traduzir na prática em vários fatos que a gente tem no nosso dia a dia, como, por exemplo, ter o machine learning, né, as tarefas geralmente consideradas como repetição do que os seres humanos fazem. Então, o robô consegue aparafusar aqueles 17 parafusos e fazer as 28 soldas do jeito que ele foi programado, 24/7, ininterruptamente, né? Ele foi programado para aquilo, e se ele descobre que uma solda não está funcionando, tem uma alta taxa de retorno, o próprio robô, pela inteligência artificial dele, pode corrigir, determinando um pouco mais de solda, um tempo maior de processo de soldagem e assim por diante, para que aquela solda ali passe a ter uma incidência menor de erro. Então, essa é a ideia do machine learning, através do processo repetitivo e do monitoramento desse processo, ir objetivando a um acerto, a otimização de performance, e o deep learning, que é o mais sofisticado, que é o desenvolvimento de contextos. A partir dos vários aprendizados de máquina, a gente entender, por exemplo, por que essa solda não estava funcionando. E um outro robô programar a compra de uma solda, de um elemento de solda, de um material de solda mais sofisticado, com mais resistência, ou descobrir que aquela solda não está funcionando direito por uma etapa anterior do processo. E esse robô aqui do Deep Learning, do conhecimento em profundidade, do aprendizado em profundidade, agir sobre o processo, acertando. Mas aí nós já temos um outro nível de inteligência, um nível de decisão. Então, repare que isso aqui aconteceu no prazo de 70 anos, vamos dizer, 50, 60, 70 anos, e hoje está em cima da mesa da gente. E hoje isso aí está se preparando, por exemplo, para substituir os call centers. Inclusive, está sendo mal usado também na substituição. Daqui a pouco isso vai cair também. Funções repetitivas, em geral, dentro de indústria, dentro da prestação de serviços. Tá? Se todo mundo entra naquele site da empresa de turismo, olha os apartamentos, acaba ficando com mais barato no prédio de negócio, daqui a pouco o robô que equipa aquele site já vai perceber a sua entrada, verificar que você se enquadra nesse perfil e já de cara fazer uma oferta para você. Quer fechar esse negócio aqui comigo? Olha, eu vi para você, Jorge Jamil, você tem esse perfil aqui. O pessoal do seu perfil tem feito esse tipo de reserva. Quer fazer, quer ter um desconto, quer ter uma promoção, quer ter uma base, já otimiza o processo operacional e fideliza aquele cliente. Então, para vocês terem ideia como a ciência de dados está evoluindo, isso continua na mesa da gente. O relacionamento potencial aqui, a partir dos dados, e que justamente traz para nós a motivação da ciência da informação, é esse relacionamento tradicional que está aqui, né? Cujo conceito é debatido ainda, né? Os teóricos de ciência da informação ainda debatem esse tipo de relacionamento. Para mim, desde um pouco antes da minha tese de doutorado, aí coisa de 20 e poucos anos, eu conceituo dessa forma, que os dados são valores amostrados, medidos e expressos em unidades convencionadas e conversíveis. Hoje, exatamente esses grandes mananciais, os lagos de dados que nós temos aí, onde nós temos os eventos registrados, as notas fiscais emitidas, as operações com cartão de crédito, as mensagens de WhatsApp que trazem uma identificação de quanto que vai comprar, quanto que vai pagar, a planilha que foi encaminhada, na mídia social, alguém falando que R$80 é muito caro para aquele produto, e assim por diante. Isso tudo resulta num grande volume de dados. Alguns estruturados, têm um relacionamento fixo entre eles, outros não estruturados, são esses que são pegos em postagens, em mensagens e assim por diante. Também passíveis de coleta. Quando nós fazemos coleções de dados que têm uma homogeneidade entre si, por exemplo, referência ao mesmo contexto, tem o mesmo formato, né? São, por exemplo, informações de temperatura ao longo do tempo, de tempos ao longo de um processo, então nós temos ali informação. A informação também pode ser derivada, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque não é o meu objetivo de passar para vocês a aula de fundamentos teóricos da informação,
tá? Mas a informação também, um contraponto que eu gosto de fazer aqui, que a informação também é o processo de informar, né? Então, o processo da entrega do conteúdo ao receptor, né? E, finalmente, aqui, o conhecimento, que é o último grau e que nos permite um outro nível de percepção, onde eu coleciono informações, né? E adiciono a percepção do processo, onde essas informações foram geradas, tá? Então, por exemplo, através do conhecimento de sucessivas medições de temperatura em períodos definidos, na região metropolitana de Belo Horizonte, no período entre 1990 e o ano 2000, eu consigo fazer um estudo de conhecimento, consigo desenvolver o conhecimento, uma percepção de como a climatologia desenvolveu ali naquela região, naquele período, podendo, por exemplo, aplicar aquele conhecimento nos dias de hoje para a oferta de um produto, a oferta de um serviço, uma medida preventiva e assim por diante. Um outro caso para exemplificar para vocês, que eu trabalhei justamente no meu primeiro pós-doutoramento, é o caso do planejamento estratégico de marketing, onde que faz a conexão, então, da estratégia com a tática de marketing, né? Na tática, nós temos um modelo chamado de 7 P's, onde a gente define o produto, o preço, a praça, a promoção, né? A propaganda do produto, os processos, as pessoas que estão envolvidas e as physical evidences, ou infraestrutura, para que aquele produto, aquele serviço chegue no cliente. Entre estes dois extremos, entre essas duas faixas de pensamento e execução, nós temos o planejamento estratégico de marketing, que é aquela situação onde o planejador, consciente da estratégia e pensando na execução, vai definir qual que é o valor que vai ser posicionado, né? O conjunto de benefícios menos os custos para a obtenção daqueles benefícios, diante da oferta que faremos, vai tentar definir a oportunidade, qual o tamanho do mercado, quanto que esse mercado se dispõe a pagar, né? De que forma esse mercado compra, que pode ser uma análise obtida, por exemplo, hoje através do machine learning, né? Você faz o acompanhamento ali sucessivo de interações dos clientes no site e aprende como que aquele cliente típico faz a compra, né? Então, nós temos ali um dimensionamento da oportunidade estratégica, a segmentação, que é a definição de personas, de pessoas, de clientes, de potenciais clientes, e aí, no planejamento estratégico de marketing, através de toda a coleta de dados, através dos cenários que são definidos por dados, informações e conhecimento, né? Nós temos condição, então, de descrever o nosso posicionamento, ou seja, como a ação tática irá colocar aquele produto, aquele serviço efetivamente no mercado. Então, aqui na inteligência de mercado, se nós observamos esse planejamento como um processo cíclico, eu estarei lidando exatamente com o que se chama de inteligência de mercado, onde nós ciclicamente planejamos a entrega de valor e, além desse planejamento cíclico, eu também tenho condição de aprender como eu estou planejando. Esses são dois ganhos que nos qualificam, o próprio domínio do processo de planejamento, que nos qualificam como inteligentes em termos de mercado. Finalizando aqui, já arrumando para a finalização da minha apresentação, o relacionamento entre dados hoje ele é um relacionamento explosivo, tá? Então, nós temos aqui, primeiro, os grandes acervos de dados formados vamos dizer, pela nossa loja, por quem vende os produtos a partir da nossa loja, pelos nossos clientes, pelas mídias sociais que são utilizadas, pelos nossos sistemas internos de estoque, de contabilidade, de finanças, de pagamento a funcionários. Todos esses contextos, todos esses processos, meus clientes postam satisfeitos ou às vezes não, fotos com os produtos da minha empresa nas suas mídias sociais. Eu acabei de comprar uma sandália havaiana, consegui comprar aqui uma cerveja, olha que delícia, vou tomar cerveja fulano de tal, né? Então, os caras fazem essa postagem, aí eu tenho que analisar os dados que são vídeos, são áudios, são mensagens, são textos, e trazer esses dados, que não tem uma estrutura muito definida também para essa base. Quem faz isso para mim, quem me ajuda a fazer isso, são os Big Data, os recursos de Big Data, os recursos de analíticos, que a gente pode depois até estudar aqui, fazer uma exploração. Agora mesmo estou com um trabalho muito interessante nessa área.
tá? O analítico ainda vai me dar uma ideia do movimento de clientes, do movimento potencial de pessoas interessadas nesses dados. Normalmente, nossas organizações foram construídas com vários sistemas, vários processos. Nós temos um legado nestes sistemas, nós herdamos esses sistemas, né? Então, nós temos que conviver. Aqui a gente tem no centro, aí, num pretenso centro, aí, focando a inteligência artificial, como eu discuti com vocês aqui no slide anterior, eu explanei no slide anterior, através da web, através de aplicativos, através da computação em nuvem, todo esse cabedal, todo esse acervo de dados e os processos de, por exemplo, machine learning e deep learning podem chegar nos meus clientes. E um exemplo que tem aqui de um tipo de aplicação também crescente é a aplicação em blockchain, né? Onde nós temos um grande livro de registro, um grande livro de registro contábil, um grande livro de registro quantitativos disponível para ser usado. O blockchain, inclusive, de maneira segura, compartilhada na internet e gratuita. O blockchain, inclusive, ele é utilizado pelas criptomoedas, como o Ethereum, como o Bitcoin e tantas outras, né? Para transações oficiais. Não sei se vocês viram que outro dia El Salvador, país da América Central, tornou-se o primeiro país do mundo com um projeto efetivo, que está apresentando problemas devido à implantação, né? Mas com um projeto efetivo de usar o Bitcoin como uma moeda corrente dentro do país, né? Então, você pode comprar pão com Bitcoin, você pode comprar pneu com Bitcoin, você pode alugar um apartamento com Bitcoin e assim por diante. São transações aceitas. Essa moeda, essa transação dessa moeda não é relacionada a um banco especificamente. Todo o movimento desta moeda é conduzido através da estrutura de dados chamada blockchain, tá? O livro-registro, onde nós temos securitização, espelhamento e confiabilidade bastante elevada e retirando dessa negociação a obrigatoriedade, por exemplo, de se ter uma instituição financeira, tá? Então, toda essa integração aqui, qual que é a alma dessa integração? Qual que é o núcleo dessa integração? São dados. São dados sendo transformados em informação, são dados com possibilidade de gerar conhecimento, e estes dados e esses conhecimentos têm uma inserção exatamente na estratégia da empresa, tá? Na estratégia das organizações, como eu mostrei para vocês antes, na primeira parte de nossa apresentação. Rumando aí para fechar essa apresentação e ficar à disposição de vocês, primeiro, né, considerar aqui o processo de dados para a formação de conhecimento. Isso é muito bom de falar, difícil de fazer, porque nós lidamos com vários acertos de dados e, por exemplo, uma empresa quer pagar por um produto de informática que faça a coleta dos dados, mas não quer pagar por um produto de informática que faça validação daqueles dados para transformar em conhecimento. Resultado, o conhecimento que é gerado não é validado e vai nos gerar problema para a tomada de decisão. A produção de dados, ela é dinâmica, a atualização é desafiadora, principalmente por causa da velocidade e do volume. Os estudos de Big Data prescrevem 5 palavras com a letra V: volume, velocidade, variedade, valor e veracidade. Tá? Então, essas 5 palavras com a letra V, elas são difíceis de serem entendidas. Com a veracidade, por exemplo, eu tenho que averiguar fontes, por exemplo, eliminar as fake news. O valor, eu tenho que verificar se aquele dado pode se traduzir em um valor agregado para que eu ofereça, para que eu obtenha no relacionamento de mercado. Velocidade, variedade ou variabilidade e volume são parâmetros físicos, né? Então, a gente tem uma rapidez muito grande na geração desses dados. E aqui, a falta de base científica não é que o pessoal está de braços cruzados e não quer produzir, não. É que até a gente produzir o conhecimento, né, a gente enuncia o conhecimento, já passou um pouco do tempo que aquele conhecimento devia ter vindo do mercado. Porque a produção científica, a produção acadêmica rigorosa, formal, ela demora tempo. Nós precisamos de um tempo para conduzir nossos projetos de pesquisa e chegar naquela formulação de resultado. Muitas vezes o mercado muda antes, né? Com esse ambiente tumultuado, né, nós temos uma demanda crescente de base científica e sem essa base científica o nosso avanço é vulnerável.
A outra questão aqui, dados para formação do conhecimento em estratégia, né? Eles vão ter, basicamente, a função, como eu deixo mensagem aqui para vocês, de qualificar o processo de decisão. Quanto mais dados, quanto mais tratamento de dados, nós temos mais qualidade no nosso processo de decisão. Podemos ter processos decisórios cada vez melhores. E, obviamente, vai se relacionar com uma possibilidade que eu tenha de oferecer vantagem competitiva no mercado, né? Se a minha empresa, se a minha organização sabe trabalhar melhor com os dados, com certeza eu vou saber formular melhor minha estratégia. Fazendo isso, eu tenho uma vantagem sobre competidores, sobre concorrentes, sobre a regulação, sobre a estagnação do mercado. Se torna um recurso, e esse recurso pode ser um diferencial competitivo. Nós temos várias perspectivas em que alunos, pesquisadores interessados pela ciência da informação podem investir nesse contexto aqui de dados para estratégia. Aqui, então, uma venda do meu peixe para vocês, tá? Então, primeiro, aproximar a academia com o mercado sempre é uma situação agradável, desde que bem feita, né? Interpreto assim, muitas vezes a gente encontra pensamentos muito fla-flu nessa situação, muito radicais, né? Do tipo seguinte, se eu começar a fazer trabalho aqui para o mercado com o meu curso de pós-graduação, daqui a pouco isso aqui vai virar uma empresa de consultoria. E o empreendedor também falando, se eu for ficar esperando o pessoal da universidade me apresentar algum conhecimento, eu estou lascado. Até 2027 eles estão me enxergando, vamos falar como é que estava o ano passado, né? Então, essas visões não conduzem a nada a não ser resmungos e reclamações. A gente tem que procurar, exatamente com essa aproximação, trazer o relacionamento sadio, em que a academia analisa o mercado, tem ali os dados, os eventos, e produz conhecimento científico justamente para que o mercado se beneficie. Aqui no Brasil, eu acho que nós temos várias pontes ainda para fazer nesse sentido. Treinamentos, cursos rápidos, incluindo treinamento no nível técnico. Áreas como inteligência artificial e Big Data estão demandando muito treinamento. O treinamento que existe é muito técnico, é inacessível, por exemplo, a pequenos empresários. Não por incompetência das pessoas, por problema com as organizações que estão oferecendo, não é isso. Mas o problema central é a visão, que muitas vezes aquele técnico, muito bem, aquela pessoa de formação técnica excelente, não tem uma visão aberta para o mercado, para o meio de negócio. A geração de publicações de rigor intermediário, orientadas ao desenvolvimento dos temas, como aconteceu agora com as vacinas, né? Avisos, notificações a serem confirmados depois, porque nós estamos num ambiente extremamente pressionado. Então, muitas das revistas da área de medicina, Lancet, New England Journal of Medicine, as nossas duas têm a Nature, todas três têm fóruns abertos, você pode acessar vários artigos lá de graça, sem ter qualquer assinatura no contexto do Covid. Abriram suas linhas editoriais para possibilitar que um número maior de publicações fosse eficientemente gerada, aprovada e lançadas no mercado. E o acompanhamento prático, através de relacionamento com o mercado. Isso aqui é um incentivo, sempre incentivei que, por exemplo, pós-graduação, em geral, incluindo o senso, se aproximasse do mercado a ponto de ter gente de mercado trabalhando dentro de sala de aula e alunos pesquisando dentro de empresas, né? Todo desdobramento com o mercado, para mim, é oportuno, desde que bem equacionado, bem delimitado, responsabilidades bem lançadas e assim por diante. O benefício é enorme e o Brasil, principalmente, precisa de mais disso, no meu entender. A outra questão aqui, trazer a a inter e a transdisciplinaridade aos estudos, a multidisciplinaridade como a colaboração de campos isolados, que geram suas contribuições isoladamente, cabendo ao receptor unir todas estas experiências. A interdisciplinaridade, os campos se unem, continuam isolados, mas contribuem na geração de um corpus, por exemplo, de princípios metodológicos para serem aplicados. Um questionário, um formato de análise, uma metodologia de coleta de dados, pode se traduzir numa relação interdisciplinar de campos, né? Então, eu me uno, por exemplo, como um profissional de ciência da informação, a um grupo de economistas, a um grupo de geógrafos e produzimos ali questionários, itens de coleta de dados para um determinado projeto de pesquisa que nós temos. Isso é a interdisciplinaridade na prática. E a transdisciplinaridade é quando nós criamos um campo novo. Os campos não estão mais isolados. Aí une-se, por exemplo, a bio e a medicina, a bio e a engenharia, né? Então, unimos aí, criando campos novos, campos inovadores.
Isso é altamente desejável, para mim é um dos cenários, a discutir, claro, é um dos cenários de prolongamento de evolução científica, mas esse desafio não é fácil. E vale lembrar o seguinte, em todos os estudos em que a ciência da informação é considerada, ela é considerada como um campo de topo, de ponta, nesse caso, porque a ciência da informação, devido principalmente ao objeto, à informação, né, que foi escolhido como conceito fundamental da definição do campo, é um campo nativamente interdisciplinar. Tá? Depois eu vou passar à professora Ana o capítulo que eu produzi para distribuir àqueles que tiverem interesse, tá? Onde eu faço basicamente essa argumentação com o devido referendo de desenvolvimento teórico. Tá? Nós temos uma carência muito grande em termos de substância científica, de prática científica para negócios, e esses trabalhos coligados entre os vários campos, em que a ciência da informação pode ser o pilar, pode ser o pivô, pode ser o concentrador deste diálogo, tá? Seria muito benéfico. E o mercado, o que o mercado faz? Vai implantando, vai comprando, vai colocando soluções, né, com as coisas acontecendo. Né? Vai colocando assentos no avião com o avião voando, vai colocando parafusos e mexendo no motor com o avião voando. Não tem outro jeito. O conhecimento científico não chega, o mercado toma suas decisões. Quando o conhecimento científico chega, se depara muitas vezes com a realidade modificada ou com a realidade errada. Né? E é o que a gente sente muitas vezes na aquisição impulsiva e implantação impulsiva de ferramentas tecnológicas, que não é, hoje, não é a primeira vez que eu estou vendo, não. Na minha carreira, eu tenho uma carreira aí um tanto longa, como vocês podem desconfiar pela minha idade, já vi algumas vezes. As empresas investem uma pesada em tecnologia, só que é pela tecnologia, pelo produto, não exatamente por um processo cientificamente embasado, como seria o de planejamento estratégico. Então, temos desafios, temos oportunidades. Aqueles da ciência da informação ficam convidados a atacar estes pontos aí como forma de desenvolvimento de suas carreiras, como forma de desenvolvimento de seus trabalhos. Bom, aqui eu deixo meu e-mail, meu contato. Todos vocês podem me contactar também aí pela professora, pelos contatos da professora Ana Cândido, a quem eu reitero o meu agradecimento pelo convite que foi feito. Tá? E agora, se concordarem, eu fico à disposição de todos aí para suas questões, para suas perguntas. Fico à disposição. Obrigada, Jamil, pela exposição. Excelente, eu acho que reuniu muitas disciplinas, conteúdos, né, que envolvem a ciência da informação, mas que estão postos em disciplinas aqui dos nossos cursos. Inteligência competitiva, marketing, até faço aqui uma atenção que a professora Marli também, que leciona disciplinas de marketing, está aqui presente conosco. Fundamentos de informação, empreendedorismo, gestão estratégica, eu acho que permeou aí várias áreas temáticas, e o quanto isso é interessante também ouvir alguém que transita no meio acadêmico, mas que tem um viés muito prático, né? Então está ali lidando diretamente com projetos aplicados. Acho que você trouxe aqui, conseguiu ilustrar muito bem várias questões que são importantes para a formação, né, desses nossos cursos, e o quanto essas áreas podem trabalhar conjuntamente, né? Então, toda a tua apresentação foi mostrando possibilidades e mostrando como o uso de dados, né, se envolve na tomada de decisão, na gestão estratégica. Eu acho que, assim, me sinto muito contemplada com a tua fala, espero que os demais também tenham conseguido fazer esses insights, né, e aproveitar esse material até mesmo como uma inspiração, né, para seguirmos. Se alguém tiver alguma pergunta para o Jamil, à vontade. Podem fazer aqui pelo bate-papo. Eu escrevi Angela. Lá. Estou vendo aqui, Angela, voltando aqui no O professor, no chat. Será que ele vai descobrir qual é a minha área com essas perguntinhas? Queres que eu leia, Angela? Não. A proposta, Angela, não é substituir a estatística, não. A estratégia vai num caminho de formatar um pensamento geral
para uma organização, né? E a estatística é uma ciência, né? Um campo científico de análise, né? Então, eu acho que aqui o relacionamento das duas é parelho, é indispensável. A estatística, para mim, como vem lá da matemática, né? Como se diz, né? É, Beethoven, Mozart, né? Se você for assim, espremer bem mesmo, é matemática pura, né? É música e muito boa. Então, a estatística, como vem desse meio, de ser um campo analítico, ela vai nos favorecer com toda a formulação do conhecimento que pode amparar o planejamento estratégico. Tá? Não há substituição aqui, não advogo essa causa de forma alguma. Desculpa, professor, é que o senhor colocou sempre assim os dados ali na estratégia, né? Analisando os dados. Por isso que veio essa parte da estatística, né? Pois não. Que estatística através da análise de dados. E o senhor colocou sempre ali os dados, né? Que Sim. para se fazer a estratégia. Desculpa, aí houve essa comparação. Não, eu até me lembrei uma coisa: vários dos algoritmos de Big Data e de inteligência artificial para fazer consolidação e gerar um modelo, né? Então, quando a gente está estudando ciência de dados, por exemplo, você aprende que ali tem uma função de, a partir dos dados, gerar uma modelagem. E essa modelagem, por exemplo, pode ser uma modelagem do perfil de consumo de uma pessoa. É o chamado estudo do comportamento consumidor, que a gente tem várias formas de serem feitas, que embasa a estratégia de marketing. Algumas dessas gerações de modelo, lá na ciência de dados, elas são simplesmente aplicação de técnicas estatísticas, de regressão, de encontro de consistência de amostra e assim por diante. Imediato. Tá? E esses resultados vão nos favorecer lá, por exemplo, no planejamento do marketing, no planejamento comercial, etc., vão nos favorecer como componentes estratégicos. Tá? Então, Camille, eu vou aproveitar e já fazer uma perguntinha aqui. Eu vi que você pode perguntar? Eu acho que eu posso, né, pessoal? Já aproveitando aqui, eu vi que você falou bastante deu alguns exemplos, né, de como a tecnologia pode ser utilizada. Eu queria te perguntar se nessas empresas, nas interações que você tem tido, você percebe, ou de que forma, né, o pessoal da gestão, né, ou áreas relacionadas à gestão, tem utilizado, nessas empresas que você tem já tido contato, tem utilizado a tecnologia para implementar esses objetivos estratégicos, ou mesmo para identificar vantagem competitiva, nesse contexto, porque uma coisa é o que a gente tem visto aí a nível mundial, né, e outra tentando numa realidade mais palpável, como é que isso tem acontecido? Tá. Ainda tem muito campo. O André está indo com uma pergunta aqui também, o André Luck, né? Ele está indo também uma pergunta que vai muito nesse sentido. Ainda tem iniciativas, há iniciativas, tá? Então, por exemplo, tem empresa aqui de entretenimento que está se associando a um pessoal de modelagem de dados justamente para programação, para fazer planejamento de eventos, planejamento de shows, planejamento de apresentações, incluindo plano de risco, né? Que vai no tal lugar assim, aparece lá a variante, sei lá mais o quê, porque já estão esgotando as letras gregas aí agora também, né? Então, os caras falando assim, ó, nós vamos trazer a banda tal, e de repente essa banda vai tocar num palco sem ninguém, o pessoal vai pagar uma grana para ver online e tal. Então, até mesmo isso está sendo equacionado com o uso de ciência de dados. Outra situação que existe muito frequente são estabelecimentos que praticamente estão surgindo, empresas que praticamente estão surgindo em cima de modelagem de dados, como, por exemplo, os bancos digitais, né? O banco digital, hoje em dia, ele tem uma estrutura, alguns bancos digitais, por exemplo, eles fazem a composição da carteira de investimentos que eles têm para oferecer para os clientes com base na amostragem de dados de mercado. Eles vão avaliando dados estruturados e não estruturados, compondo seus big data, fazendo os estudos de análise também, para verificar, por exemplo, se a captação de um determinado, se a abertura de um determinado fundo de investimento pode acontecer agora ou posteriormente, ou não deva acontecer de acordo com o perfil dos clientes dele, né? Então, essas são situações que vão acontecendo. Agora a gente tem um dinamismo muito grande, mas volto a dizer, a minha concepção
é de que está faltando muita base científica para se fazer, muito amparo científico para se fazer esses estudos. Muitas vezes o que tem aqui são experiências de consultores, de empresas de consultoria, ou às vezes muito ímpeto, muito impulso, porque hoje em dia você tem, por exemplo, você tem ferramentas de software livre para fazer boa parte desse tipo de trabalho. Então, o custo é teoricamente baixo, você não paga licença, você não vai comprar um pacotão aqui da empresa de TI por altos dólares por licença, por assento, mas em compensação você vai gastar, o custo vai ser elevado para ter proficiência no uso daquela ferramenta. Né? E aí eu chego aqui, talvez já fazer um gancho aqui para responder ao André, né, para a gente poder conversar com o André aqui também, é com relação aí à academia, André, no meu entender, ela poderia auxiliar sendo remunerada, sendo envolvida nos resultados, tá, participando efetivamente dos negócios, inclusive na minha concepção, tá, com profissionais que sabem dar treinamento naquelas linguagens, naquelas plataformas, que sabem implementar, que auxiliariam empreendedores de médio porte para baixo a ter acesso àquelas tecnologias. E o acesso não é simplesmente fazer download no notebook e colocar para funcionar, que não é nada disso. Né? Então, eu já vi Hadoop, por exemplo, que é um sistema de arquivo para barra pesada, para armazenar petabytes, zettabytes e assim por diante, instalado no computador desktop em cima da mesa. Eu falei para o cidadão, olha, eu instalei aqui esse negócio, o que ele faz com o Big Data? Eu falei, nada. Ele armazena dados. Você vai conseguir armazenar seus dados aqui e no resto do mundo. Como é que está a sua conexão de internet? A conexão dele era trivial. Eu falei, o que você fez aqui, você baixou um software para conhecer. Você podia ter visto uma apresentação aqui de 3 minutos no YouTube e ia te dar o mesmo retorno. Então, o conhecimento da academia, a formação científica, a prática metodológica, que o nosso empresário está muito distante em geral, tá? É lamentável isso, mas o empreendedor brasileiro ele não foi exposto à prática metodológica. Então, quando você vai fazer um estudo, você fala para o empresário durante a consultoria, vou fazer uma survey, vou fazer um grupo de foco, o cara já veio e fala assim, pô, caramba, bem que eu olhei no LinkedIn desse cara que ele é professor, viu? Olha o tipo de linguajar que ele está usando, isso não vai me dar dinheiro. Né? Então, esse tipo de constatação é frequente, isso incomoda muito. Né? Vocês aí, as pessoas que são de Santa Catarina, eu posso dizer, vocês estão num oásis aí, né? É um local que ainda prima por um bom relacionamento, um bom nível de maturidade empresarial, mas no restante do país, e principalmente no interior do país, a carência é imensa, para dizer que não existe até o relacionamento aí. Então, eu acho que devia haver parcerias aí muito fortes. Você falou sobre empresas ouvindo consultores usando dados públicos, é o que a gente já percebe por aqui mesmo. Pois é, exatamente. Essa que é a situação. E é interessante, falando sobre dados públicos, digamos assim, é que nós temos muito acervo confiável, público e legítimo para ser utilizado. Uma outra constatação que eu tive, que eu não citei na palestra, por trabalhar aqui com uma empresa de consultoria aqui em Belo Horizonte, é que muita gente acha que estas atividades de ciência de dados são ligadas ao oportunismo. Então quer dizer que eu posso pôr um robô lá no site do meu concorrente e filtrar os dados de cartão de crédito dos clientes. Não é difícil o pessoal falar isso para a gente. Falo, não, meu caro, eu não vim aqui fazer uma consultoria em criminalidade, para você, prática criminal, não vim fazer isso. Tá? Nós estamos tentando desenvolver conhecimento para negócio. Você tem acervo, você tem até a oportunidade de fazer anonimização de dados, atender a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Fazer tudo isso de forma muito consistente, com dados válidos, dados legais e assim por diante. Tá? Ou limitar a uma abordagem essencialmente marqueteira baseada em advertising ads. Exato. Aí usando a tecnologia que está disponível, está sendo disponibilizada por agentes de negócio, tipo Google, tipo Facebook e assim por diante. Perfeito. A Bianca fez uma chamada. Pois não, Bianca? Pode expor. Tudo bom, professor? Acabei pegando o finalzinho da palestra aí, mas já foi bastante, já acrescentou bastante aí no conteúdo. Eu queria perguntar assim, o senhor conhece métodos ou ferramentas que sejam mais palatáveis para o usuário aceitar
os dados, né, aceitar as informações que são extraídas dos dados, porque o que eu noto, assim, na minha parte de experiência aí nesse assunto? Às vezes a gente monta estruturas incríveis, então a gente consegue montar uma equipe muito bem capacitada ali para análise de dados, consegue montar toda uma estrutura e a gente faz as análises, tal, gera os relatórios, mas o usuário, o tomador de decisão, às vezes ele vai muito ao céu ou muito à terra. Então, ou ele quer tudo, ou ele quer uma coisa muito simples que não precisava de todo aquele aparato. Sim. Né? E quando a gente fala, né, começa a conscientizar sobre a questão da tomada de decisão e desse processo, tem uma linha aí um pouco tênue, porque quando você entra já nas ferramentas de planejamento mesmo, já são ferramentas mais pesadas, né? Elas tocam, às vezes, em questões que o tomador de decisão não é o momento de entrar, né? Às vezes não é o momento de você fazer uma análise, sei lá, seja Canva, SWOT, ou o que for, qualquer uma das metodologias que a gente tem aí, das fases de planejamento mesmo estratégico. Ele só precisa tomar decisões que são decisões rápidas, mas que talvez ele não... Ele tem o problema na mão, mas ele não tem aquele problema destrinchado a ponto de conseguir relacionar com os dados, né? E às vezes eles vão muito pelo feeling deles, né? Então, esse dado tá errado. Isso. Não, olha, o dado é esse, né? Então... Não, eu tenho um slide aqui numa das minhas apresentações que eu uso quase todo o curso. A terceira situação é o feeling. A primeira é analisar cenários, a segunda é tomar decisão com risco, sabendo os cenários precariamente, a terceira é pelo feeling. A primeira você faz isso, a segunda você faz aquilo, no terceiro, o slide do terceiro fala assim, foi um prazer ter estado aqui com você, você está perdendo seu tempo. Se for pelo feeling, você não precisa fazer treinamento, você não precisa fazer nada. Você vai continuar tendo feeling o resto da sua vida. E o que é pior é que nessa hora, muita gente, já teve gente que me procurou no intervalo do curso, quando havia o cafezinho, né? E veio me procurar e falou o seguinte, você acha mesmo que eu devo deixar o curso agora? Eu acabei de me matricular. Eu falei, não, aquilo era só retórico. Eu estava só falando que se está desse jeito, não é educação que chega. Tá? Então, aqui, eu não situaria... Você gostaria... Desculpe se eu te interrompi. Perdão. Você ainda quer falar mais alguma coisa, Bia? Não interrompeu, não. É bem isso, assim, resumindo, né? Porque a gente às vezes acaba aí alongando o contexto, mas Não, a questão é assim, de ter ferramentas ou metodologias que sejam mais palatáveis para o usuário, que não sejam tão complexas, não complexas, né, mas tão densas quanto o do planejamento estratégico, para a gente fazer essa ponte entre o uso dos dados para tomada de decisão e a aceitação dos dados, né, nessa tomada. Sim. Eu acho que aqui não é tanto o caso de ferramenta, sabe? Se você me permitir, é o caso de cultura mesmo. É o caso da pessoa ter a sensibilidade, tá? Para aquilo que está sendo produzido em termos de análise de dados de cenários estratégicos. Por exemplo, uma coisa que eu já fiz que deu relativamente certo foi fazer uma geração de cenário em cima de algo que já tinha acontecido e mostrar para o cara que a gente tinha se alinhado quase que integralmente com alguns detalhes que ele tinha deixado passar, a decisão que tinha sido tomada era uma decisão de expansão da empresa. Inclusive, foi muito impactada pela pandemia, pelo confinamento a partir de março de 2020. Então, aí, no caso, o cara teve a sensibilidade de que todo aquele trabalho, se aquele trabalho tivesse sido feito antes, tinha gerado um resultado válido. Então, se ele for feito agora, ele vai gerar um resultado válido também. Né? Então, são técnicas como essa, de convivência dentro da empresa, de aplicar uma rodada simulada de uso de metodologia, etc. É muita técnica voltada para a cultura mesmo, para a postura empresarial. Né? Para que a pessoa que está pagando, o que você apresentou não é errado, tá? O cara investe em consultoria, investe em tecnologia e faz o que ele quer. Né? Então, o conselho decide, não é uma pessoa, é um conselho. Você tem ali vários vícios, várias questões sociopolíticas que não foram colocadas dentro do planejamento. Então, é uma questão cultural a ser debatida mesmo. Muda a cultura, tem um potencial de mudança cultural. Tá? Show, obrigada, viu? Por nada. Isso a gente pode continuar discutindo, tá? Às vezes a resposta aqui não fecha integralmente, não. A gente pode continuar discutindo isso.
Mais alguém? Mais algum comentário? Bom, estamos aí bem no horário mesmo de fechamento previsto para fechar a disciplina, né? Normalmente no modo remoto acaba mais cedo pelas questões, né, de recomendações, né, de exposição de conteúdo, mas o curso da disciplina ele é realmente 8h10, né? Então estamos aqui justamente no horário. Parece que foi até combinado, né, Jamil? Foi bem. Olha, muito obrigada, Jamil, pela apresentação, a Nada, foi um todos prazer. que participaram conosco, né, até esse momento. Vai estar gravado, eu vou depois disponibilizar o link para todos, para o Jamil também, se quiser passar adiante, né? E em nome aqui do Departamento de Ciência da Informação, dos cursos, né, pela disciplina de Planejamento Estratégico, eu quero te agradecer e permanecemos aí em parceria também, está sempre muito bem-vindo aqui, né? Espero que presencialmente, né, numa breve oportunidade. Tem toda a expectativa. Tá, Joana, muito obrigado, obrigado a todos vocês, e vamos tocar mais projetos para frente, vamos trabalhar em conjunto. Certo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.